Bom, gente, vamos falar agora das doenças gastrointestinais, tá bom? Fatores de risco para você desenvolver, né, qualquer uma delas: má alimentação, estresse, sedentarismo, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, entre outras, tá? As doenças do sistema digestório, né, no caso, as mais comuns é a gastrite, a úlcera gástrica, a apendicectomia, pancreatite e a diverticulite, tá? Lembrando que aqui no caso a gente não vai incluir as mulheres, porque a gente sabe que quando a gente pensa em constipação, né, as mulheres elas são campeãs, né, na questão da constipação em relação aos homens, tá? Então nós não vamos estar incluindo, né, essa questão aqui na nossa aula. Então a primeira que nós vamos falar é da gastrite, tá ok? Dá pra ver, né, um intestino saudável, não um estômago, perdão, saudável, mucosa gástrica saudável, e aqui ela já tá mais vermelhinha, com uma aparência um pouco mais irritada, né? Ai, peraí. Então, o que que acontece? O que que é a gastrite? É uma inflamação na parede do estômago, tá? Ocorre por conta da produção em excesso do ácido clorídrico, muitas vezes ele pode ser estimulado pelo estresse. Ocorre também o desequilíbrio entre os ácidos e também pode ser motivado aí por maus hábitos, né? Tanto de alimentação quanto de vida, assim, de um modo geral, tá? Então aqui também dá pra ver uma mucosa saudável, ó, lisinha, e aqui eu já tenho pontinhos vermelhinhos, tá vendo, ó? Tá? Não tem mais aquela aparência tão saudável como é no outro. Os sinais e sintomas eles podem variar de uma pessoa para outra, tá? Em alguns casos eles podem demorar para se manifestar e aí ou então eles podem ir piorando, né, junto com o quadro. Mas os sintomas mais comuns são dor no estômago, náusea, vômito, inchaço abdominal, indigestão, sensação de queimação, né, que é aquela coisa que sobe na garganta da gente, né, aquela coisa ruim, né? Mal-estar estomacal entre as refeições e principalmente no período noturno, tá? Pode acontecer também. Pode haver soluços, tá? Perda de apetite, vômito com sangue ou de coloração marrom escuro e fezes escurecidas, tá? Eu não coloquei termos técnicos aqui porque eu gostaria que vocês colocassem para mim, por favor, e me mandassem quais são os termos técnicos correspondentes, né, a esses sintomas que eu coloquei, tá? Bactéria H. pylori. Ela chama H. pylori, né, porque ela parece com um helicóptero. Então essa bactéria, o nome dela é Helicopter alguma coisa, tá? Então ela parece com um helicóptero. Ela faz esse tipo de lesão aqui, ó, na parede do estômago, mas ela também pode ser encontrada no intestino. Então, aqui, ó, Helicopter pylori. É uma bactéria que se aloja no estômago ou no intestino, onde prejudica a barreira protetora. Lembrando que eu já comentei com vocês que o ácido presente no nosso estômago ele é muito potente. Aí você pode me perguntar, professora, se esse ácido é tão potente, por que, que ele não faz mal pra gente? Porque nós temos uma mucosa protetora. Só que essa bacterinha, ela faz mal para nossa mucosa protetora, tá? Então tem esse agravo, tá? Ela vai danificando essa mucosa. E aí o ácido do estômago vai tendo contato com locais no estômago onde ele não deveria, tá? E aí vai estimulando o que é uma inflamação. Essa bactéria normalmente ela é identificada durante o exame de endoscopia, né, ou através de biópsia, né, através do teste de urease, que são os métodos mais comuns para detecção dessa bactéria. Existem indícios, né, de que você pode pegar através da saliva ou do contato oral com a água, alimentos, né, que tiveram contato com fezes contaminadas. Entretanto, a sua transmissão ainda não foi totalmente esclarecida. Sinais e sintomas. O paciente pode apresentar eructação, que são os arrotos, né, melena, anemia e em alguns casos mais graves, né, pode haver essa enterorragia e a anemia. Muitas vezes, devido ao excesso da produção de ácido clorídrico, pode haver refluxo. Durante a noite, pode acontecer de chegar esse ácido na traqueia, e isso vai provocar o fechamento dos brônquios, fazendo com que a pessoa acorde, né, achando que vai morrer sufocada, né, aquela sensação de desespero à noite. O mesmo processo pode provocar a tosse intensa, tá? Mesmo na posição ortostática, ok? Úlcera gástrica, tá? Então aqui a gente tem o estômago, observem as camadas, tá? Ó, do estômago, o músculo, tá? A submucosa, a mucosa e na úlcera eu vou tendo o que? Uma perfuração nessa camada, tá ok?
Então é uma ferida que aparece, né, no estômago, mais grave que a gastrite. Pode ser a evolução da gastrite. Ela é gravíssima, né, em caso de perfuração devido à erosão da parede gástrica pela ação do ácido clorídrico. Tá? Pode haver perfuração do estômago. Os sintomas têm intensidade, mais intensidade do que a gastrite, e em casos de perfuração, somente uma correção por cirurgia, tanto na gastrite como na úlcera. Dependendo da etiologia, pode-se corrigir através da endoscopia, tá? Às vezes, a própria endoscopia já faz uma cauterização daquela úlcera. Tá? Aqui é a foto de uma úlcera mesmo, tá? Ó, aqui que tá quase perfurando o estômago. E aqui eu coloquei para vocês outras doenças, né? Então, por exemplo, a dispepsia, que é conhecida como má digestão, né? Ela caracteriza-se pela dor ou ardência, né? Infartamento, saciedade precoce, desproporcional à quantidade de alimento ingerida, que impede com que você continue de comer. Então, às vezes você tá com essa sensação, come pouco e fica com a sensação de tá com a barriga cheia, mas você não comeu o suficiente para aquilo, tá? Causas e prevenção. Ela pode ser orgânica, né, localizada no estômago ou no duodeno, como a úlcera e a gastrite, ou mesmo uma doença maligna, como um cancro no estômago, ou a consequência de uma patologia em órgãos vizinhos do estômago, como por exemplo a vesícula ou o pâncreas, tá? Então essa é a dispepsia. Síndrome do intestino irritável. Também designado por cólon irritável, surge quando o tecido muscular da parede do intestino é mais sensível e reage de forma excessiva a estímulos habituais, como por exemplo estresse ou alimentação. Então, você tem a pessoa A e a pessoa B. Ambas vão comer um cachorro quente. Na pessoa A não acontece nada, na pessoa B ela quase morre, entendeu? Então há essa variação. Esta hipersensibilidade da parede do tubo digestivo motiva numerosos sintomas crônicos ou agudos, como dor abdominal, constipação, diarreia, distensão abdominal e sensação do aumento, né, do conteúdo de gás no tubo digestivo. A pessoa fica com aquela sensação assim de estar sufocada, apertada pelo próprio, né, de ter aqueles gases, né, aquela dor, né, quando a pessoa sente que está com aqueles gases. Isso na ausência, né, de uma causa orgânica. Então, tudo isso sem um motivo já conhecido. Tudo isso pode ser decorrente, né, da síndrome do intestino irritável. Causas e prevenção. Ainda não se sabe, né, como alergias ou intolerância alimentar podem estar relacionadas à síndrome do intestino irritável, mas os sintomas costumam aparecer após a pessoa comer determinado alimento, como por exemplo chocolate, algumas especiarias, coisas gordurosas, fruta, feijão, repolho, couve-flor, brócolis, leite, bebidas gaseificadas, bebidas alcoólicas, entre outras coisas. Então tudo varia, tudo vai, né, da pessoa estar observando as coisas que ela está apresentando após comer certos alimentos, tá ok? Doença de Crohn é uma doença bem grave, tá? É uma doença inflamatória do intestino e ela vai se caracterizar pela inflamação da parede do aparelho digestivo, né, que afeta na maioria dos casos o ilho, tá, principalmente, que é a parte final ali do intestino delgado e a primeira parte ali do intestino grosso, né, e o cólon. Pode se manifestar, né, em qualquer parte do trato gastrointestinal, incluindo a boca, né, com aftas orais recorrentes, e a região anal, com fissuras, né, ou fístulas. A anemia, né, quantidade suficiente de ferro pode ser uma das consequências, porque a absorção de ferro está prejudicada, né, no intestino, porque ele está todo inflamado. Tá? Essa doença ela não é transmissível e aqui a gente tem alguns sinais e sintomas, por exemplo, diarreia, dores abdominal, febre, sangramento anal e presença de sangue nas fezes, perda de apetite, perda de peso, lesões na pele e inflamações oculares, tá ok? Um detalhe a respeito da doença de Crohn, ela não tem cura, a pessoa convive com ela. Então existem muitos nutricionistas que têm dietas, né, já balanceadas e preparadas para os seus pacientes que têm a doença de Crohn, tá? Colite ulcerosa, ela é semelhante à doença de Crohn, só que aqui observem que tem umas bolhas, né? Dá para ver mesmo que são umas protuberânciazinhas que se formam, né? Aqui não tem bolinhas, só vai fazendo um monte de úlceras, né? Então, o que que é? É uma doença inflamatória crônica do intestino grosso,
né, de causa ainda desconhecida e ainda sem cura, né? O processo inflamatório atinge a camada da mucosa do reto, podendo se estender até os outros segmentos, né? Se a inflamação se limita ao reto, designa, né, de proctite ulcerosa, se ela ficar só no reto, é assim que ela vai se chamar. Quando envolve os segmentos distais do cólon, né, e reto, dá-se o nome de colite ulcerosa distal. E caso esse se estenda até o cólon transverso ou cólon direito, né, a gente trata, né, de colite ulcerosa, tá? Os sintomas dependem. Isso aí vai, né, explica Paula Lago, né, da extensão da inflamação do cólon. Isso aqui está na referência bibliográfica para vocês, tá bom? A hemorragia digestiva baixa sobre a forma de retorragia ou emissão de sangue vermelho através do ano é mais frequente. A diarreia com muco e sangue, além de dor abdominal, são mais frequentes nas formas mais extensas, tá? Causas e prevenção. A especialista, né, no caso é a Paula Lago, ela afirma que não é uma doença genética, mas a suscetibilidade à patologia é determinado por fatores genéticos, tá? Então não tem nada a ver com seu pai e com a sua mãe. É algo que já a pessoa já traz, né, na informação dela mesma, na informação genética dela mesma, tá? Com efeito, né, cerca de 10% das pessoas com esse problema tem outro familiar próximo com a mesma doença. E aí ela ainda aconselha: os doentes podem e devem fazer uma alimentação normal e diversificada, sendo necessárias algumas restrições dietéticas em fase de atividade da patologia. Às vezes a pessoa está em crise. Quando ela está em crise, precisa se haver o que? Uma alimentação diferenciada, tá? Aí algumas informações, né? O quadro de instalação súbito de dor abdominal geralmente é grave e demanda a realização rápida de diagnóstico, a fim de evitar complicações irreversíveis ou a morte do paciente. É importante observar que nem todos os quadros de abdômen agudo terão desfecho cirúrgico, como por exemplo a pancreatite aguda, tá? A hemorragia digestiva é um quadro que pode ser potencialmente catastrófico à vida, podendo estar presente em diversos diagnósticos sindrômicos acima exposto. Então é muito importante que a unidade, né, tenha um protocolo de atendimento de abdômen agudo, que nem é esse que eu vou passar aqui só uma definição para vocês dos tipos. E aí cada hospital faz o seu protocolo conforme melhor, né, melhor lhe convém. Inflamatório, né? O que seria um quadro de abdômen agudo inflamatório? Pode ser uma apendicite, uma colecistite, uma pancreatite, diverticulite, doenças inflamatórias pélvicas, abscessos ou peritonites. Então, tudo isso aqui são quadros inflamatórios, ok? Agora, quando eu tenho um quadro perfurativo, então a gente acabou de falar, por exemplo, da úlcera, né? Então, a úlcera péptica, câncer gastrointestinal, processos inflamatórios intestinais, como por exemplo a febre tifoide, a amebíase, a doença de Crohn, né, também ela é grave, perfuração, né, de divertículo do cólon, perfuração do apêndice, perfuração da vesícula biliar. Então observem que o apêndice, quando a pessoa tem sintomas de apendicite, a gente fica super preocupado. Por quê? Porque o apêndice ele não pode romper. A gente fala supurar, né? Porque esse apêndice ele tá cheio de pus lá dentro, ele tá cheio de, né, de sujeira mesmo, assim, a grosso modo. E se ele romper, toda essa sujeira vai atingir a cavidade, né, peritoneal abdominal ali, e isso vai gerar consequências graves para o paciente, tá? Quando ele for obstrutivo, né, o abdômen agudo for obstrutivo, vai acontecer, pode ser por aderência intestinal, hérnia, fecaloma, né, que são aquelas fezes, né, volumosas, desidratadas, que elas ficam paradas, né, estagnadas ali no intestino, obstrução pilórica, bolo de Ascaris, Ascaris é aquele verme comprido, né, aquela tragédia lá, corpo estranho, tá, às vezes as pessoas acabam introduzindo coisas, né, na região do reto e essas coisas acabam, né, indo mais internamente, cálculo, né, de vesícula biliar, vólvulo, né, que é obstrução causada por uma torção ou nó no trato gastrointestinal, tá? E intuscepção intestinal. Então, tudo isso aqui pode ocasionar um abdômen agudo de caráter obstrutivo. Isso aqui eu não coloquei, tá, a explicação, porque eu gostaria que vocês pesquisassem, tá bom? Hemorrágico.
Essa prenhez aqui, gente, é gravidez, e prenhez não é um termo pejorativo, tá? Então, por exemplo, gravidez nas trompas, né, pode acontecer uma hemorragia, rotura de aneurisma de aorta, cisto hemorrágico de ovário, rotura de baço, endometriose, necrose tumoral. Então, tudo isso aqui pode provocar o quê? O sangramento, né? Então, a gente falou na última aula de aneurisma. Então, olha aqui um exemplo de aneurisma de aorta. Pode provocar um quadro de abdômen agudo hemorrágico. Isquêmico, a gente falou também na outra aula a respeito de isquemias, né? Então, pode acontecer uma trombose de artéria mesentérica, torção de grande aumento. O aumento, gente, é uma prega constituída por duas camadas de peritônio, tá? Que ligam os órgãos na cavidade abdominal. Faltou só um parêntese aqui, tá? Torção de películo, né, de cisto ovariano e infarto do baço. Então, tudo isso aqui pode ocasionar um quadro de abdômen agudo. Aí você fala para mim, professor, o que é o abdômen agudo? É quando a pessoa chega com dor de barriga, a grosso modo, tá, no hospital. Quando ela chega com muita dor na barriga. Quando o médico olha visivelmente assim para o abdômen do paciente, ele consegue interpretar alguns sinais através da inspeção, da percussão, da palpação, né, da ausculta, né? Então tudo isso a gente consegue fazer. Mas e o que está dentro do paciente pode ser, né, de todas essas origens, tá ok? Por isso que o abdômen agudo precisa ter um protocolo bem correto para eu seguir os passos e não perder esse paciente, tá? E a gente já volta para falar a respeito do programa Saúde do Homem.